Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um caso aberto com o detetive Amaral e Marcelo Lima Rocha, advogado renomado aqui do Ceará. Hoje temos um convidado muito especial. Ele é natural de Quixaramubim, Ceará, e é o proprietário e desenvolvedor de um produto revolucionário para o setor automobilístico. Doutor Marcelo, dê as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Tudo bem, Mauro? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amaral. Muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado. E a gente quer aqui aprofundar sobre novidades que você está trazendo ao nosso mercado, com tecnologia, com apelo à ecologia. A gente quer saber de você, qual o produto que hoje você está pesquisando e está lançando o conceito? Então, nós estamos falando hoje, nós vamos falar hoje do selante de pneu. O selante de pneu trata-se de um gel. Ele é um gel que foi desenvolvido com a principal finalidade, que é vedação de furos de pneus, de forma preventiva. Você aplica o produto, que o mercado até já conhece um produto similar, que é chamado eles dão alguns nomes, mas é uma espuma, né? Que é um spray. Quando você dá o prego no pneu, você pega aquele spray, injeta, né, lá no pito. Produto. Exatamente. E aí ele infla o pneu, essa espuma, e aí depois ela vai murchando o pneu muito lentamente, dependendo do tamanho do furo, que é o tempo que chega numa borracharia para consertar. O gel selante de pneu, ele é diferente. Ele trabalha como uma solução preventiva. Primeiro você aplica o produto, você comprou lá os pneus, ou já tem o carro, e você aplica aquele produto. Existe toda uma engenharia de aplicação, onde é lido uma tabela de dosagem referente a cada medida de pneu, e ali você aplica aquela quantidade e você vai rodar. E aí no tempo de rotação, aí vem a equalização do produto pelas forças centrífugas durante a própria dirigibilidade, e isso, essa equalização do pneu, ela pega esse produto e consegue concentrá-lo ali na banda de superfície, banda de piso, banda de rodagem, né? E aí ele fica, devido a ele ser um gel de alta viscosidade, ele forma uma manta fixa. Essa manta não escorre, que é para não afetar o balanceamento original do carro. E aí sim, quando acontece o inesperado furo, o ar comprimido empurra o produto para o furo, perfazendo a vedação. Entendi. Interessante, muito interessante. E, Mauro, e no caso, hoje você já tem alguma empresa de segurança ou institucional, como o governo do estado, polícia militar, polícia civil, ou algo que mexa com segurança, que utiliza esse produto em suas viaturas, até para evitar aquela questão de estar numa perseguição ou num acompanhamento, perder porque a viatura ou o carro tenha tido um problema de tanto buraco que nós temos na nossa cidade, né, e Brasil afora, dando um prego e deixar de perder de vista um monitoramento, né? Então, na realidade, nós começamos esse projeto nos Estados Unidos e nós tivemos, na época a gente nem pensava que ia ter um produto nacional, essa que é a verdade, né? Eu fui para os Estados Unidos, especificamente para Santa Ana, na Califórnia, e lá nós nos qualificamos no conceito, porque até então a gente não sabia o que era, nem existia isso, né? Depois eu fui saber que nos Estados Unidos não tem borracharia, como em vários países do primeiro mundo. Na Europa não tem borracharia. Borracharia nos Estados Unidos é considerado o comércio mais sujo do mundo, né? Então, controlado pelas leis de proteção ao meio ambiente, eles não deixam esse mercado circular. É muito comum, quando fura um pneu, o americano chega, vamos dizer aqui, numa Gerardo Baixo da vida, e chega lá, troca o pneu e a seguradora paga e fica resolvido o problema deles. E a história, né, que eles criaram o selante de pneu, na verdade o selante de pneu foi criado pelo exército americano para enfrentar a Guerra do Golfo. Essa é a história mais parecida da criação do selante de pneu no mundo. E aí eles aprimoraram o negócio, e a gente, na época, quando eu estava nos Estados Unidos, o primeiro passo era para trazer uma marca pronta de lá. Mas todo mundo lembra que no ano de 2015 em diante, o Brasil, que já caminhava com alguns anos numa dolarização de 1,75, 1,77 para baixo,
ele em 4, 5 meses depois de 2015, o dólar chegou a R$5. Isso, sem a menor, na época, era um apavoro, economicamente falando, que a gente não sabia nem quanto é que ia ficar o dólar, né? E aquilo fez com que a gente inviabilizou a importação, o plano de importação. E como a gente já entendia um pouco do assunto, eu fui para dentro do IFCE, do NUTEC, pedindo ajuda a um e a outro, contando com banca de canvas em pré-incubação em NUTEC e tudo mais. E neste período é onde entra a sua resposta. Nesse período, a gente começou a contar com alguns formadores de opiniões, onde a gente poderia aplicar o produto nos primeiros passos para ver se funcionava mesmo e tal. E isso foi, eu estou falando aqui de 2015, 2016, bem quase 10 anos atrás. E aí sim, começamos em 2018, por exemplo, em blindadoras de carros, nós começamos uma comercialização amiga, onde o cara me conhece, porque eu venho do ramo automotivo, de quase 30 anos do ramo automotivo, então a gente conhece muita gente, e aí as blindadoras começaram a me comprar o produto, já venda mesmo, era venda teste, mas era vendas. E a gente começou a ver que era uma questão de aprimoramento daí para frente. E aí, mais tarde, a gente colocou, por exemplo, ultimamente nós colocamos numa pequena quantidade de carro da Colog Polícia Militar do Ceará, né? Foi uma venda, está em testes, desde o carnaval, eu acho que foi no carnaval que a gente colocou na faixa de uns 30 unidades de carros. A gente também tem um histórico já de vendas. Já teve alguma reclamação depois dessa aplicação nas viaturas? Tem, pelo seguinte, não nas viaturas, na polícia a gente não teve reclamações. Eu me refiro nesse teste que está sendo feito. Não, em vários outros testes a gente já teve algumas reclamações que na realidade quando a gente vai olhar, essas reclamações não estão não estão fundamentadas exatamente no produto. Entendi. E sim, porque assim, o selante de pneu, especificamente na área automotiva, então, quando a gente está falando aqui no automotivo, por exemplo, não só o selante de pneu, como qualquer outro segmento, por exemplo, a suspensão, pneu. Às vezes o cliente de um pneu, por exemplo, ele chega numa revendedora de pneu, Gerardo Bastos, GC Pneus, alguma coisa assim, ele chega lá dizendo que o pneu não prestou. E aí a empresa pega esse pneu, recolhe esse pneu, manda para a fábrica para fazer a inspeção. Quando ele vai descobrir, o problema não era no pneu, estava no aro do carro. No conjunto pneu-roda, né? Vamos dizer assim. Porque assim, qual era a reclamação que tinha? De perfuração e vedação também. Por quê? Por exemplo, esse produto ele tem uma limitação de garantia. Ou melhor, no plural, a gente chama de limitações de garantias. A partir da blindadora, doutor e Amaral, nós começamos, foi um laboratório espetacular para nós. Por quê? Porque quando você vai blindar um carro, eu não sei se vocês já viram como é que funciona a blindagem de um carro, que é literalmente desmontado o carro sofre lesões grandiosas, pancadas, ele sofre serragens. É até comum determinados carros, quando vai lavar no posto de lavagem um carro blindado, é muito comum ele entrar água por algum lugar. É muito comum. Por quê? Porque ele empena alguma coisa. Como também é comum, principalmente nos dias de hoje, que usa a tecnologia hoje, todo carro, tem um painel de um carro hoje é uma árvore de Natal. Qualquer coisinha acende uma luz de um sensor, não sei de quê, uma coisa, e é muito comum eles saírem. E aí os clientes começavam a reclamar, e o produto novo, e aí alguns clientes jogavam o produto como um saco de pancada do mercado, né? Vamos dizer assim. Mas a gente foi desenvolvendo a partir de ajuda da engenharia mecânica da universidade, que participou diretamente de estudos conosco, algumas empresas credenciadas, acreditadas por órgãos reguladores que mexem na área vamos dizer assim, de balanceamentos, alinhamentos e etc. e tal. Então a gente foi descobrindo e criamos de fato um documento chamado Limitações de Garantia. Por quê? Porque o selante, quando eu fui olhar, o selante estava se tornando um saco de pancada no mercado. Né? Qualquer coisinha, o pessoal, não vou botar em cima desse aqui não, vou botar em cima do selante, né? Porque era um negócio novo. Então isso fez com que surgissem algumas reclamações, porém, foi bom demais porque nós aprendemos a partir daí
a limitar determinadas garantias. Por quê? Porque esse produto, quando ele é aplicado no pneu, quando ele equaliza, quando ele se espalha mais especificamente no automotivo, assim como no caminhão, que são veículos que atingem maior velocidade, né? Nós sabemos que, por exemplo, a velocidade permitida máxima na autoestrada, ou a máxima, ela é de 80 km, né? Dificilmente as pessoas não ultrapassam essa velocidade. E a engenharia mecânica diz que quando um veículo passa de 80 km, ele perde parte do contato estático do pneu com o solo. É como um avião. Quando o avião ele está ali, né, saindo devagarzinho, mas quando ele vai levantar, ele só levanta em alta velocidade. Ele levanta o bico do avião. Do mesmo modo é o nosso carro. O nosso carro, principalmente nas trocas de marchas, né, quando você troca de marcha, existe até dentro da engenharia mecânica várias linguagens nesse sentido, mas eu estou sendo conversa de bodegueiro aqui, né? Então, mas o fato é que na prática, quando você some você sai da original de 80, que passa de 90 para 100 ou até mais, você tira o seu carro um pouco mais do contato estático, você perde o contato estático. É muito comum, é por isso que carro com alta velocidade tem mais facilidade de rodar, de sofrer acidentes, e de 80 para baixo é bem mais fixado porque o carro está 100% no chão. E isso causa vibração na direção, por causa do vento que aumenta na carroceria do carro. O carro com alta velocidade, ele absorve uma ventilação maior, uma velocidade de vento maior na estrada. Então, assim, Mauro, na aplicação desse gel, o veículo que está acima de 80 km por hora, que é normal hoje a gente vê na estrada, 120, né? O pessoal hoje corre muito. Pode haver uma vibração na direção, o cara sentir alguma vibração devido à aplicação desse gel no pneu. É isso que você está falando? Isso, também. Entender. Na realidade, como eu venho dizendo, a partir do estado, vamos dizer assim, do estado de saúde da mecânica do carro, isso, um deles é a alta velocidade. A velocidade. Entendi. Por exemplo, como é que a gente aplica esse produto? Não é só injetar lá não. Esse produto é aplicado pelo pito. Remove a válvula central do pito, que a gente chama pito, bico pito, como queira chamar. E aí tem uma bomba injetora. E essa bomba é dosadora. Ela é acoplada num balde, né? E aí a gente lê aqui a medida do pneu, calcula compara com o que é visto lá na tabela, né? E aí a gente aplica aquela quantidade pelo pito, tá? Porém, antes mesmo de ser aplicado, existe o nosso técnico aplicador, ele faz uma vistoria preventiva de aplicação que a gente chama no documento. No estado do pneu. No estado do pneu e do conjunto pneu-roda. Certo. Por exemplo, o carro automotivo nem tanto, porque a gente destina muito que as pessoas coloquem enquanto pneu novo, até pelo investimento, porque é uma só aplicação até se acabar o pneu. E mesmo assim, quando é um carro mais velho, a gente dá uma olhada como é que está o conjunto pneu-roda. Porque às vezes ele está, por exemplo, com a caixa de direção batendo, ele está com um bico, um birro, um braço de direção, um birro, alguma coisa, uma sapata com folga, alguma coisa, e que aquilo ali, quando o produto vai para dentro do pneu, esse peso do produto ele não aparece porque ele é distribuído uniformemente. Entendi. E tem mais uma, a gente remove o chumbo das rodas quando a gente aplica o produto. Porque uma vez aplicado esse produto, você não precisa mais balancear carro. Porque o produto proporciona um balanceamento hidrodinâmico, que é o balanceamento interno, proporcionado por aquela massa interna, por aquele gel, de maneira que quando você cai no buraco, você nota uma vibração nos próximos 5, 10 quilômetros, que é a readaptação desse produto. Depois ele volta ao normal, ou seja, ele rebalanceou. Mas impede de, caso a pessoa queira fazer um balanceamento e fazer o balanceamento? Não é que impeça. A questão é que normalmente as nossas máquinas de balanceamento, os nossos computadores, eles são configurados, automaticamente são configurados para balancear com massa interna, que é o chumbo por fora. Externa, né? Externa, aliás. Que é o chumbo das rodas. Entendi. Na medida que você vai, ele vai balancear normal, mas pode acontecer, existem casos
que pode acontecer da máquina não identificar e o cara fica Entendi. enchendo o teu pneu lá de chumbo pensando que não Sem está saber. balanceado. Entendi. Me diga uma coisa aqui, Mauro. Eu vi aí que, de fato, a ideia de você ter um pneu que não fure é uma coisa assim, até meio milagrosa, né? Isso. Mas, na verdade, o que envolve muito é conceito. Conceitos de tecnologia, Sim. química, física, né? Isso. Como você falou, questão de balanceamento. Me diga uma coisa. Inicialmente, quando você viu essa ideia dos Estados Unidos e a trouxe para cá, como é que você, aqui com a ideia na mão, conseguiu viabilizar e desenvolver tudo para que desse corretamente, que fizesse chegar aonde está agora? Sim. Pois é, rapaz. Na realidade, porque é interessante a gente ter uma ideia, sem a prática firme a gente não chega em canto nenhum. Isso. Então você chegou com uma ideia, Isso. que até assim meio milagrosa de entender que um pneu que seja, digamos assim, não furável, né? Que não nos deixe, que não vá nos deixar na mão, Sim. mas que na verdade não é nada de milagroso, é questão só de tecnologia e saber utilizar os conceitos para chegar a um produto que está a esse nível. Pois é. É aí onde a gente entrou em muita dificuldade para chegar Essa até é a parte aqui. boa da Essa porque é para a a pessoa parte... entender que não é uma coisa qualquer, é uma Não. coisa altamente desenvolvida. E como foi esse Eu desenvolvimento? até, gente, doutor, eu fico, Amaral, também olhando para passa um filme aqui de muita coisa que a gente viveu durante todos esses anos, porque uma coisa é você ter alguma coisa pronta, alguém te ensinando. Por exemplo, eu falo que nós chegamos no NUTEC, eu devo a minha vida ao NUTEC, eu devo minha vida ao IFCE, Fortaleza, e lá, nesses ambientes, vieram pessoas do Senai participar de banca de canvas, mas isso já com o negócio andando, né? A pergunta que você fez foi como é que começou tudo, né? E na realidade, quando eu vi, nós já estávamos há 2 anos e alguma coisa, pleiteando vários negócios, eu viajei por tudo quanto é de lugar no Brasil, nós tivemos... Imagina a quantidade de desafios. muito desafio. Eu tive na Souza Cruz Cigarro, no Rio Grande do Sul, que é uma garagem que naquela época eles tinham 2000 bitrens, rodotrens, carro de 9 eixos, que tem 34 pneu 295, que por sinal, naquela época, eu não sei hoje, mas era a carga mais roubada do Brasil, que era a carga de cigarros. Então os caras compraram logo a ideia, rapaz, eu quero esse produto. Isso eu falando em importado, né? Entendi. E depois lá aproveitei, tive em Caxias do Sul, onde a gente teve na Marco Polo ônibus, apresentando a ideia para na iminência dos ônibus saírem de fábrica, montados Já com produto. com os pneus selados contra furos. E eu confesso que eu era muito criança ainda no negócio, no conceito. Né? Quando eu estive nos Estados Unidos eu aprendi muito pouca coisa. Mas quando o dólar subiu, que a gente ficou de mãos atadas, no assunto, né? era. E aí o que eu faço? Eu digo, rapaz, eu olhei para minha esposa e digo, eu vou tocar isso aqui. Porque ninguém conhecia selante de pneu no Brasil, a gente nunca ouviu falar. E aí a gente, embora a aceitação tinha sido muito jóia da ideia, todo mundo comprava a ideia, tivemos contato com a Fenabrave no Sul, onde as montadoras abraçariam a causa para trazer seus carros selados. Hoje, inclusive, já tem carros chegando, BYD está vindo com um soro lá para botar, não é exatamente um selante. Mas já vem de fora, não é o seu produto. Não é o nosso produto, não. Mas até então é o conceito, não era o seu né? produto. Não. Esse era o produto que você imaginava importar, enquanto o câmbio era isso, mas era aparente. Isso, mas quando a gente teve Um produto similar, né, isso, Mauro? Similar. Exato. Esse seu foi você que desenvolveu. Isso, aí nós esse fomos gel. para dentro da universidade aqui. E começamos a brincar com a fórmula, fazia uma coisa, não dava certo, virava líquido e depois... porque assim, a gente vai... Porque assim, o selante de pneu, gente, ele é um produto que ele, quando ele é aplicado dentro do pneu, ele simplesmente não vai ficar ali sem fazer nada. Ele vai enfrentar temperaturas, ele vai enfrentar altas velocidades, na verdade a gente chama de extremas velocidades, extremas temperaturas, tanto para alto, para baixo, tudo. Muitos fatores. E o que mais doeu, uma das fases mais difíceis, foi exatamente a gente estudar um produto para atender a nossa realidade. Porque nós, nos Estados Unidos, você tem um tapete de asfalto. Verdade. Eu dirigi e andei de carona e vi o quanto é diferente aqui. Mas
Aqui no Brasil é comum você ter as nossas estradas são onduladas, né? Mais para um lado ou mais para o outro, ela é ondulada, esburacada, a gente não tem estrada de qualidade, a gente já tem estrada muito boa. Uma outra coisa na própria questão da vedação é que nos Estados Unidos as estradas são limpas. As nossas estradas, embora não é mais suja como era antigamente, mas é muito comum a estrada ter prego, ter grampo. A gente tem uma violência absurda no nosso Brasil, de fora a fora do Brasil, que em trabalhos de investigação que nós fizemos com a ajuda de instituições policiais, onde nos forneciam dados, Polícia Rodoviária Federal, que nos fornecia dados por exemplo, naquele tempo a gente já tinha uma noção de quantos acidentes tinha no Google. O Google dava notícia de 164 mil acidentes ocasionados por pneu furado. Isso é estatística da época. Estatística da época, hoje deve ser 3 vezes isso. Nós tínhamos mais de 200 mil assaltos acontecidos por furo de pneu. Os caras jogam grampo na estrada. Por exemplo, acharam no interior do Ceará, numa das rodovias do Ceará, uma época, esses dados tem na Polícia Rodoviária Federal, que os caras simulam, ele para um caminhão cheio de laranja e simulam que aquele caminhão teve algum tombo que derramou um monte de laranja lá. Certo. Aí os caras passam por cima, os caras vão em alta velocidade, teria sido, sabe o quê? Os caras que cortam a laranja no meio, enche de grampos, coloca na estrada, o pessoal passar por cima pensando que é laranja normal. Colocar uma causa para poder abordar. Para abordar e fazer o assalto, como a gente viu muitas outras situações. Então, a gente viu toda essa situação, e aí o que é que a gente vai? Mas o fato é que o mais difícil foi a gente adaptar um produto. Para além da perfuração, a gente adaptar um produto para a nossa realidade de dirigibilidade. Né? Por exemplo, eu acabei de dizer aqui que nós temos os graves problemas que o produto sofreu uma fase de saco de pancada porque as vibrações ocasionadas o pessoal jogava a culpa no produto. O que a gente fez? Hoje, seu Mauro, você só tem produto que roda até 80 km? Não. Dependendo do estado de saúde da mecânica, do conjunto pneu-roda, mecânico de conjunto pneu-roda, que é a junta homocinética, essas peças que estão diretamente ligadas na roda, suspensão, se ela estiver 100% normal, ele roda a 120, 130, 140 sem ter a vibração ocasionada pelo produto, porque o produto tem foi terminado, acabado esse produto numa viscosidade exclusiva para isto. Entendi. Certo? Onde o americano não. A pouca quantidade de produto que eu trouxe da América para cá, com 80 para cima o pessoal não conseguia dirigir. Então foi um trabalho muito grande. Não, com certeza. E um produto que nasceu dentro do Nutec. Isso. Dentro do Nutec. E o Nutec, o Núcleo de Tecnologia da Industrial do Ceará, é conceituado nacionalmente. Sim, né? sim, Eu conheci vários profissionais lá, tanto químico como engenheiro e tal, muito renomado e muito requisitado. Sim. E é um produto que, se nasceu lá de dentro, com certeza é um produto que a gente pode confiar. Vamos fazer um teste. Só uma questão de concluir essa sua resposta. Quantas tentativas assim vocês tiveram de desenvolver o produto? Geralmente assim a gente vê que um produto que você não consiga, ou com esse na primeira, na segunda, aí você diz, não vai dar certo. Assim, na sua cabeça, passou algum momento de dizer assim, não vai dar certo, ou não, eu dizer, rapaz, sempre vai dar certo. Essa tentativa que não deu certo é a escola para a gente não errar na próxima tentativa. Eu devo muito à minha esposa, eu cheguei para minha esposa e disse para ela, você assume a casa que eu vou tocar esse negócio aqui quando eu... Inclusive a gente teve problema no casamento por causa disso. Mas assim, gente, foram muitas fases, né? Dizer que eu sempre eu sou mormon, e na minha religião a gente crê que o nosso Deus, ele é um Deus que não falha com a gente, embora a gente falhe, mas ele não. E eu tive uma inspiração de Deus, que aquilo ali foi o que me deu. Isso sempre quando eu pensei nisso, isso me fortaleceu muito. Você entendia que isso aí seria um projeto que Deus me deu. Além de ser comercial, sim, vai ter uma
uma função social. Sim. Isso é na o que me verdade, deixava na verdade, motivado a sempre superar esse desafio. Isso, porque hoje eu sempre digo para meus parceiros, o próprio Alexandre está aqui comigo, que foi uma pessoa que me apoiou muito na universidade e tudo mais, e o Silvio Porto, que é um grande nome desse projeto, Dr. Silvio Porto, Gerardinho da Gerardo Bastos, que sempre deu força, né? E muitos outros apreciadores do projeto. Quando eu estava no Nutec agora essa semana e não vi mais ninguém do nosso tempo. Né? Mas o Felipe Almeida lá, que foi o professor Aécio Feitosa, o professor Rinaldo Araújo do IFCE, essa turma tudinha aí que me deram, o doutor Imaté Santiago, que foi o advogado que iniciou isso, a gente tudo se ajeitando a custo próprio, porque assim, uma coisa é você chegar na universidade e você incubar uma ideia. Eu não fui incubado em universidade. Eu participei de seleção de pré-incubação, que é diferente. A incubação, quando você chega com a ideia, todos os químicos, técnicos, vêm, senta com você começa a estudar e o que vai evoluindo. Por isso que a gente nem chama esse produto de um produto de invenção do Nutec, muito menos de FCE, de invenção nossa mesmo. Quer dizer, foi o Nutec que escolheu o seu projeto para desenvolver. Você não. O Nutec, os apoios do Nutec, por exemplo, eu pedi uma patente que custava R$30 mil. Mais para validar o produto. Era mais para validar o produto. Entendi. Isso aí era para ele entrar, digamos, ficar em Berlim. Todo mundo testar, colocar ele em prática e adaptar, e ver os desafios, os pontos fortes, pontos fracos. Isso, quando você diz assim, rapaz, esse produto foi desenvolvido no Nutec, no IFCE, não é verdade, não é assim que é a coisa. Apenas por exemplo, eu levo o produto para lá para a gente fazer os ensaios fisicoquímicos com eles, certo? Por exemplo, a nossa FISP, que é original, desenvolvido, foi digitalizada por instituição pública, conforme timbre no papel. Então a gente tem toda uma situação que, graças a Deus e a eles, a coisa foi muito evoluída a partir da academia. Sim. Mas o Mauro é realmente o detentor oficial, inicial, em todos os períodos, a partir do embrionário, de toda a invenção central do negócio. Mauro, e a vida útil desse produto? A vida útil do depois produto, nós, como ele é um produto novo, nós sabemos, por exemplo, no meu carro de uso. Eu comprei um veículo novo para minha esposa, praticamente 0 km, 1.300 km, eu já botei o produto. E ele rodou 58 mil km, um export, rodou 58 mil km sem precisar nunca balancear e sem precisar trocar o produto. Fui trocar agora a rodagem. Sem renovar a aplicação nem nada. Nada. E isso, carro de uso, como o carro do Alexandre, como o carro de outros colegas e outros mais, o Silvio Porto. Enfim, a gente fez esse dever em casa. E na época a gente também fez um trabalho onde a gente, a partir do Nutec, a gente fez para gerar para gerar dados, a gente faria, em 20 carros, a gente faria um teste prático, que a gente saía da rotatória da Guanambi em Fortaleza para a rotatória de entrada de Pacajus, que dá 50 km do quadro. A gente ia sem o produto até Pacajus e voltava com o produto. O que a gente fazia no caminho? A cada 5 km a gente parava o carro e media a temperatura do pneu, pressão, essas coisas todas, para gerar realmente um laudo. Quando a gente voltava, a gente aplicava o produto e vinha prestando atenção em quanto tempo, a cada 5 km, em quanto tempo vibrava, por exemplo. Todo foi um trabalho bem grosseiro, não foi a universidade que fez isso no campo dela, fomos nós que fizemos. E tanto que a gente não conseguiu os carros tudo, a gente fez em 15. Mas os resultados, todos eles foram isso. Eu até, inclusive, eu era vendedor de carro, mas não sabia nem o que era pneu direito. Né? Porque assim, quando a gente vai aplicar, a gente faz uma vistoria do pneu, por exemplo. O pneu tem que estar dentro do DOT, dentro da data de fabricação e tudo, para a gente combinar exatamente com o resultado de quantidade de tempo que esse produto vai rodar lá dentro. Porque nós temos no Brasil o pneu Ranflat, vamos falar um pouquinho dele, nós temos o pneu original, nós temos o pneu remoldado, que é um mercado muito grande no Brasil hoje, né? Pneu meia-vida que o pessoal compra, pneu de seguradora, porque os carros são sinistrados. Desenhados. E aí a gente tem toda uma situação que aí é onde entra as limitações. Eu tenho uma carcaça original, é uma coisa, eu vou dar uma garantia em cima dela. Então esse a gente garante até o final da vida útil do pneu.
Vida útil. Vida útil, o pessoal fala em vida útil de pneu. Nos Estados Unidos o pessoal roda 20 mil quilômetros com pneu. É por quilometragem. Aqui é 40, 50 mil. Acabei de dizer que eu tirei um com 58 E é mil. porque a estrada lá é melhor do que a daqui. Exatamente. Aqui é impacto, de buraco e tudo mais. Na verdade, você emergiu o assunto pneu. Você, E para mim estudar isso aí, vixe Maria, rapaz, eu sem dinheiro para investir nisso e naquilo, correndo pedindo favor a universitário, não sei quem, aos laboratórios, batendo na porta desse povo, sendo atendido, que eles gostam muito da gente. Inovação é com a universidade mesmo. A universidade toda ela gosta de inovação. Porém, para mim poder contar com a universidade, que aí eu teria aporte financeiro, que eles me englobariam em projetos de busca de recurso, uma inovação, uma ideia dessa abre literalmente os olhos de qualquer instituição financeira em apoio a projetos da universidade. Porém, para mim fazer isso, gente, eu tinha que pegar o meu sonho e ceder para conhecedores dentro da universidade. Entendi. Eu não vou nem dizer aqui aquela norma que tem na universidade de ter 5% de participação na invenção. Mas todo mundo químico lá dentro ia participar e, infelizmente, a gente tem uma galera que... viabilizar em projeto. Ele deixa até de ser uma criação. Você não fez como filho, né? Isso. E você não tinha um gerenciamento total. Não, mas você não passa. Se você tiver uma incubação, quem gerencia o seu negócio é a universidade. Olha você passa a aí, estar debaixo perde deles. até o controle. Né? Perde o controle. Mas, Mauro, digamos, o nosso ouvinte que está assistindo aqui o nosso bate-papo, e principalmente as mulheres que querem mais segurança, evitar trocar o pneu e tal, e aí que queiram adquirir esse produto, onde é que ela pode ir aqui em Fortaleza, em outros local, que possa aplicar esse produto? Existe? Existe. Hoje você, por exemplo, você está em Fortaleza, você vai na Diese de Pneus, ao lado da delegacia do 13º Distrito na cidade de Funcionário, lá tem o selante de pneu. Na rua lateral, né? É bem na esquina mesmo, né? Na cidade de Funcionário, ali pertinho da praça. O 13º ali na Oliveira Paiva. Tem até um dos meninos que trabalha na nossa equipe da Biro de Investigação, mora lá naquela rua, lá embaixo. Que é não sei o que, Goiânia, né? Justamente. E nós temos também na BR-116 a Preta Pneus, que fica na altura ali, em frente à Troller da BR, na Aerolândia, pelo lado sentido centro, né? A Troller fica sentido sertão. Certo. E eles ficam a Preta Pneus. Na verdade, Mauro, e vários outros que estão surgindo aí. Sertão Praia. O Sertão produto Praia. em si, na verdade, está um produto acabado. Agora, Hoje acabado. Eu esqueci disso. É questão de estratégia, de comercialização, venda, divulgação. Aí vamos aqui uma matéria que eu acredito que todo mundo quer entender. E o custo desse produto, como é? Esse produto, como eu te disse... Na verdade, eu sei que você pode englobar nessa pergunta duas coisas. Como aplica e quanto custa? Que é para poder o pessoal ter noção. A aplicação desse produto é a coisa mais simples. É removido a válvula do pito e injetado o produto. Isso no pneu convencional, no aro convencional. Nós temos hoje uma tecnologia nos carros novos que vem praticamente... Isso é sempre para produtos de pneus sem câmara. Sem câmara. Sem câmara. Que é o produto foi desenvolvido para sem câmara. Dos carros. Isso. Dos carros, né? Isso. E ainda da aplicação... Carros de passeio, carros qualquer pneu. Ainda na engenharia de aplicação tem também um segundo momento, uma segunda forma de aplicação, que são aqueles veículos que vêm com sensor de pressão no pito. Sei. Que não adentra por ele porque o sensor impede a adentrada do produto. Aí o que acontece? Lá no Diese de Pneus, eles pegam os pneus do seu carro, removem esses pneus, e eles esvaziam o pneu e descolam pelo menos um lado do pneu, e a mesma bomba que é aplicada pelo pito agora é aplicada direto, para não afetar o pito, que é para não ter problema de quebrar a válvula. Né? Isso. Mas todos eles, em média de 20 minutos, você aplica o produto em qualquer lugar. E detalhe, quando você aplica esse produto direto no pito, não precisa você esvaziar o pneu. Ou seja, você chega lá, não precisa, vou fazer primeiro isso, aquilo, outro. Se o carro tiver muito tempo sem você estar balanceado, o ideal é que faça o balanceamento antes, e aí, depois do balanceamento, aplica o produto, remove o chumbo das rodas e você vai embora. E você fica imunizado a perfurações limitadas de até 6 mm de diâmetro no caso de automotivo, até 12 mm de diâmetro no caminhão, tratores, etc. Moto, bicicleta, ele não consegue vedar furos maiores que 3 mm. Né? Por quê? Porque a parede da borracha, a parede de borracha de cada pneu é quem absorve o produto. Isso. O produto, na hora que ele... Eu já falei aqui que o produto é uma manta de gel que fica grudada.
Parte dessa manta ela vai para o furo empurrada pelo ar comprimido no incidente de furo. Quando isso acontece, se não tiver uma parede de borracha, por isso que ele não veda em câmara de ar. Porque a câmara de ar ela é uma película fina, ela não absorve produto. Eu até fiz testes aqui, eu mandei os meninos ir a Canindé e voltar, o cara furou proposital, 14 furos de pneus em pregos caibrais numa moto e ele não ficou no prego na estrada. Mas quando ele voltou, que ele encostou a moto, no dia seguinte conheceu todos os pneus secos. Por quê? Porque quando ele está em rotação, ele está girando, ele segura. Segura. Né? Mas enfim, o fato é que preço, que ficou a questão de preço? Esse preço hoje ele está sugerido no mercado em média de R$ 130 o litro do produto. O que vale aí, baseado num pneu 85, 60, 15, não sei o que, vai em média de 600 ml. Então você calcula 2,4 litros vezes R$ 130, que vai em média de 310, 312 reais para as 4 unidades, com garantia permanente no caso de pneus novos em carros novos. Quando você trata de pneus remoldados, aí tem lá nos manuais vai ter sempre uma limitação de garantia sendo especificada. Né? Quando você fala aqui dos públicos, vamos lá, que é o público feminino, o público do idoso. Eu com também, 54 eu saí do hospital num infarto agora no meio da semana, eu nem te avisei. E aí a gente fica muito sem jeito para trocar um pneu do carro. Um advogado está a caminho, por exemplo, de uma audiência e fura um pneu. Ele vai atrasar o serviço dele. Justamente. No caso da madame, né, a minha esposa, por exemplo, minha esposa não troca o pneu de jeito nenhum. E a minha esposa é da área da educação, diretora de escola, e eu já fui buscar elas na escola, porque os alunos tinham furado os 4 pneus, não existia selante na época, né? E eu já achei prego, que os meninos colocam prego no carro. E minha mulher, para ter uma batidinha, eu fui olhar um prego, tirei lá. Se for um parafuso, a gente deve remover em sentido horário, que é para... Isso, porque assim, se você pega um prego, quando a gente fala das garantias que você fala na expressão até 3 milímetros, até 6, até 12, o que a gente diz desse nome até? É que pode ser que um prego liso de 9 milímetros ou de 10 veda normalmente no pneu que é garantido para 6. Mas pode ser que um pequeno parafuso ele consiga fazer um estrago muito maior num pneu que pode o produto não funcionar, o produto passar direto e ir embora, e furar, e não vedar. Como também a questão do balanceamento, tem todas essas coisas que a gente falou, que o carro estando em bom estado de conservação de suspensão, não tem como estar vibrando nada, né? Não causa barulho, não causa inquietação, enfim, porque existe... por exemplo, o produto para pneu de bicicleta é uma quantidade pequena e é um produto bem mais leve a viscosidade dele, é um produto líquido. Ele circula dentro do pneu em busca de furo. Por quê? Porque a bicicleta não atinge velocidade. A moto ela atinge velocidade, mas ela não depende de balanceamento, a moto pequena, né? Nós temos as motos de alta performance que o produto também já é um produto mais viscoso. Mas o automotivo, especificamente o caminhão, que quando você chega no caminhão você vai ver que é um produto que se autopaga. Por quê? O frotista, nós tivemos aqui uma frota que fez um trabalho num rodotrem de 34 pneus, que a gente chama 9 eixo. E eles rodaram 75 mil quilômetros com o nosso produto, onde eles disseram que eles não chegaram a calibrar uma vez. Todas as calibragens deles, eles estavam... porque assim, um caminhão desse porte, quando ele sai, o rodoviário, seja o ônibus ou o caminhão, ele para na estrada daqui para o sul, ele para pelo menos 2 vezes para calibrar os pneus. Isso é normal. Isso é uma prevenção aconselhada. E nós falamos para ele o seguinte: nós vamos aplicar o produto e você não vai perder pressão. Por quê? Porque quando essa manta de gel reverte a banda de rodagem interna, a banda interna de rodagem, ali é exatamente a região de microvazamentos ocasionado pelos microsporos da borracha, que é natural. Toda borracha ela é porosa na banda de rodagem. Ela vem com essa porosidade para uma finalidade, que é justamente ela dilatar, ela na autoestrada, a temperatura, esses microsporos provocar uma perca de pressão para evitar estouro de pneu,
certo? Tanto que você sai daqui, quando você chega no Rio Grande do Norte, o pneu tem perdido ali 2, 3 calibragens. 2, 3 libras. Esses microsporos são selados por essa manta de gel, que além de perder esses poros quando eles dilatam, além de perder um pouco da calibragem, ele também absorve o calor do asfalto e o pneu roda mais quente. Entendi. Quando ele é selado, o pneu roda mais frio porque ele impede, essa manta impede, né? Ela corta o acesso o acesso do calor para dentro do pneu. Isso o pneu roda mais frio e dura mais. Isso a gente, numa prática, a gente pode contar com seus 10, 15 a 20%, dependendo da carga, né? Ele pode chegar a 25% de economia no pneu. Da vida útil do pneu. Sim. E isso foi comprovado nessa empresa que a gente fez o teste, porque eles rodaram durante 9 meses, eles pediram 30 dias e ficaram enrolando a gente. Com 9 meses eles passaram a informação para a gente. Vem aqui, e aí nós fomos lá fazer. Eles tinham perdido 7 libras de pressão nos 9 eixos em 9 meses. Mauro, Se você falar isso aqui para um técnico de pneu, é uma coisa fenomenal, porque 7 libras de pressão a gente perde no pneu da gente toda semana. pois é, a questão a gente vai calibrar para Tá. ser mais baixo. Agora, só para concluir esse raciocínio dessa economia. Agora, você imagina a economia de combustível também que ele proporciona. Então o produto se autopaga, porque ele traz economia de combustível, economia de borracha e a praticidade da tua carga não parar 3 horas para poder calibrar pneu. E resistir perfurações, que é uma carga que fica vulnerável a assalto. Positivos, né? Sim. Obviamente que o telespectador, ele também poderá ficar curioso saber, há algum ponto negativo, alguma coisa limitante, além das que você falou, da questão da estrutura do carro não tiver boa, obviamente o produto não vai ter tanta eficácia, né? Mas assim, pontos fracos que vocês estão tentando identificar e que já identificaram. Então, como eu disse anteriormente, o produto ele fez até medo a gente uma época que se tivesse esses pontos, porque foi exatamente no período que a gente entendeu que o produto estava, na verdade, era um saco de pancada, então não era ele. Porém, nesse tempo todo, a gente teve todo um cuidado para chegar até aqui com a coisa pelo menos parecida com perfeita. A gente tem tido calma. Certo. O meu consultor, Prudência, meu né? consultor até disse assim, eu digo, Silvio, eu tenho... exatamente. O Silvio Porto, eu chegava, Silvio, eu não aguento mais esperar muito tempo, eu tenho que botar isso aqui para frente. Ele disse, não, está pronto. Não Sei. vamos botar. Eu digo, meu amigo, eu vou comer de onde? Ele disse, jejuma. Né? Então isso fazia deve ter sido um desafio grande. muito grande. Mas assim, ele sempre disse o seguinte, cara, vamos deixar para acontecer. Enquanto isso, a gente olha para trás e a gente perdeu 5 anos de mercado. Perdeu por quê? A gente já ganhou. Mas a gente chama o seguinte, porque apareceram cópias. E as cópias fizeram um sarapatel danado no mercado que só deu negatividade. Então hoje especificamente, aqui para o Amaral e para o doutor, eu diria o seguinte, este produto, desenvolvido por nós, patenteado por nós, eu garanto que não tem nenhum tipo de... Nós não conhecemos nenhum tipo de negatividade. Até então Não tem nenhuma contraindicação. E falar em contraindicação, ele é um produto que ele é considerado biodegradável porque ele é 96% biodegradável. Porque na verdade a validade dele é juntamente com a validade do pneu. Isso. Ele Uma tem... vez descartado o pneu, ele é descartado. São mais de 30 itens, se eu não me engano, são 32 itens, 12 itens formulados, que dá mais de 32 itens nesta fórmula. Dentre eles, a maioria são reagentes glicóls, são produtos naturais, e por sinal esse produto ele é até frágil. Por quê? Porque a gente estudou um produto para não fazer mal à borracha. Sei. Certo? Muita gente pensa, Não, mas mas esse é uma- troço aí eu vou botar aqui no pneu, isso não vai fazer mal. E a gente levou essa... Sim. Como fosse um ácido. Isso, por exemplo, no caminhão, por exemplo, hoje quase todo mundo é liga leve, né? A roda de ferro está muito pequena no mercado, mas os caminhões são muito ainda. E a corrosão oriunda do suor, do calor do asfalto, que acontece nas grandes frotas, é uma coisa absurda, tanto que os ônibus e Que é os o caminhões aro de aço, normalmente, né? Que é o isso, aro. eles lixam e pintam as rodas direto. Aquilo ali, esse negócio de lixar a roda e pintar a roda é outro
preposto para O diminuir a operador qualidade da usar roda. do- Isso. Aí a gente também, quando a gente viu isso, a gente foi em cima. E a gente teve que botar um anticorrosivo nesse produto para inibir aquelas corrosões. Que não é um produto, que não é um problema nosso. Mas que para vocês conseguiram alcançar esse benefício. Isso. Por quê? Porque exatamente para o nosso produto também não ser um saco de E pancada agrega naquilo. valor, né? Agrega valores. Então, olha só, é muito comum você abrir uma roda com 6 meses de uso, um caminhão novo, e foi a São Paulo, voltou, foi no sul, foi no norte, não sei o quê. Quando ele chega, ele vai abrir aquela roda, já está corroído, já tem bactéria. Um abraço. Aí o produto tendo, o produto para começo de conversa, ele impede esse suor de fora. Entendi. E o produto tem reagentes anticorrosivos Inibe a corrosão que da inibe a corrosão da roda. Então a gente fez todo esse trabalho e a gente viu alguns produtos, eu acabei comprando o produto que circula no mercado para fazer comparações na universidade, e a gente viu que tinha gente botando formol dentro de produto. Formol é um produto que, por sinal, vocês conhecem muito bem, é controlado pela Polícia Federal, porque é um produto que apodrece dentro do pneu. E esse produto, quando ele vai para o furo, para fazer a vedação, todo furo quebra a malha de aço do pneu. Você escuta o estralo. E a questão da credibilidade da segurança do pneu. Exatamente. Aí o que acontece? Quando esse furo é preenchido com o selante de pneu, o nosso selante, ele preenche e ele reveste, ele mantém aquele produto por toda a vida útil do pneu, porque quanto mais ele roda, mais ele é prensado para sair e naturalmente ele protege a malha de aço. Ela não enferruja. Nós temos casos de situações que quando enferruja, cria bucha e estoura o pneu do cliente. Então o nosso produto ele é um protetor também da carcaça. É evidente que quando você está falando aqui para montadoras de pneus, o Gerardinho encontrou essa dificuldade lá na época com a Pirelli, porque a Pirelli não conhecia o produto. Como eles não conheciam, eles achavam que, poxa, aí a gente vai continuar dando garantia do nosso pneu com um produto que a gente não conhece? Tudo bem, isso é mais do que lógico. Mas essa aí é exatamente um trabalho que a gente faz hoje. Isso é muito comum até no teu carro, na mecânica do teu carro, que o cara diz, não, se tu não trocar o óleo não sei aonde, tu perde a garantia. Não existe isso. Não existe isso, Não é existe. verdade. Você sabe que não existe. Não existe. Eu troco o óleo do meu carro onde eu quiser. Se o óleo for original, ele Mesmo tem a obrigação de novo, carimbar. A concessionária exige, mas não Pois é. perde. É, Aí na essa- verdade, ela está querendo vincular o serviço dela. Pois Isso. é, aí você, uma troca de óleo não autorizada que custa R$1.000, você troca ali por 250. E a Então garantia essa permanece. coisa, infelizmente, a gente encara. Mas o fato é que nós damos as garantias dentro de limitações, foi muito bem elaborada a documentação. Nós temos o selante de pneu, hoje ele existe, o selante de pneu e suas técnicas, que foram uma apostila com mais de 100 folhas, onde por ela passa todas as áreas, como é que funciona no pneu Ranflet, como é que funciona no pneu, qual é a garantia que ele dá no pneu Ranflet, no pneu convencional, no pneu remoldado, no pneu original, qual é a garantia desse produto para o caminhão, para o trator. Trator, inclusive, hoje para nós chamamos de o número 1 de foco nosso. Porque nós temos, por exemplo, trabalho feito em empresas como a fornecedora máquina, que eles me autorizaram até dizer quem é. É a linha de frente, é o fora de estrada. Hoje é o nicho de mercado que vocês estão O trabalhando. nicho de mercado que a gente já está Exatamente. trabalhando. Nós temos. Além desse mercado varejo, que seriam Isso. né, O mercado pontos de varejo. venda É, o aleatórios. Do Intel, né, Marcos? Isso. Do Inmetro. Do Inmetro. A gente tá- Entendi. Isso. Isso. Nós estamos numa fase, né? Numa fase muito boa agora. Nós estamos numa fase de certificação, como eu falei no início. Nós estamos buscando, por exemplo, o Inmetro. O Inmetro, no começo, o Inmetro dizia, e diz até hoje, que nós não temos o selo do Inmetro desse produto, porque o Inmetro diz que o Inmetro não requer a obrigatoriedade de uso de selo do Inmetro no selante de pneu. Entendi. Porque ele é um gel, ele é um acessório Até gel. então o próprio método Isso. não vê a necessidade de certificar. Porém, eles estão preparando já agora, porque assim, antes da pandemia a gente tinha uma perspectiva e depois da pandemia tudo renasceu. E quando a gente chegou no IPEM, eles disseram o seguinte, o fato é que eles, resumindo, eles nos deram um apoio bem diferente agora. Nós agora já estamos entrando e pedindo uma documentação dele. Porque mesmo que ele diga que não precisa usar, mas que ele me diga isso em documento. Então isso está sendo elaborado.
Entendi. Mas o produto em si ele não requer um monte de coisa, porque tem gente que compra não sei o que, compra não sei o que. Nós temos o cuidado de trabalhar dentro do que a academia, ou seja, do que os órgãos públicos entendem desse assunto e passam para nós. Entendi. Porque, como diz muitos empresários, essa semana mesmo, eu e o Alexandre, nós estivemos visitando uma empresa que representa um grupo, que é uma área pública, um setor público do município, que está abrangendo para a gente ver se coloca na frota de Fortaleza, dos ônibus da Medicina de ônibus. E eles disseram o seguinte: eu não tenho muita vontade, preocupação de certificação, quero saber se dá resultado. Que E essa é a prática, ideia, né? essa é a prática. Ah, rapaz, então pronto, tu só faz o alinhamento desse caso se for na autorizada. Não, senhor, meu amigo, se o cara faz e me dá garantia, pronto. Então, do mesmo jeito é o selante. O fato é que o selante de pneu, ele não é bicho de sete cabeças. É ainda desconhecido no mercado, mas nós estamos trabalhando para É uma desenvolver. questão cultural ainda, Isso, né? ainda é um conceito desconhecido, essa que é a verdade. E infelizmente aconteceu, como eu lhe disse, algumas A questão cultural que eu situações. estou dizendo aqui, Mauro, é no sentido do brasileiro entender que hoje a gente tem que fazer pela prevenção do que pela correção. Sim, Né? sim. Então a sim. cultura do brasileiro ainda não é a cultura da prevenção. Não Então é o que vocês Não vão é. ter como apelo de venda, a questão de prevenir um problema que pode gerar 10. Sim, Você der um prego numa estrada, você pode ser assaltado. Você der um prego, no meu caso, eu posso perder uma audiência de um Sim, cliente sim. e responder por um dano sim. porque não estive presente na audiência em que eu era para estar. Então a prevenção que eu digo, a questão cultural, essa questão de o brasileiro não entender que é melhor prevenir do que corrigir, Sim, né? sim. E talvez seja o grande apego que você pode ter, que é um produto que vai evitar problemas. Sim, e tem mais, gente. Por exemplo, né? Nós falando aqui da questão da prevenção de furos, baseado em tudo que o doutor está falando. Como advogado, o senhor conhece as estradas, que você viaja, ele sabe. O Amaral também é uma pessoa de caminhada, ele sabe como nós é. temos uma empresa chamada Biro de Investigação, Sim, que é a empresa que atua hoje no Brasil. Nós Sim. trabalhamos hoje no Brasil. sim, Temos feito muito trabalho em São Paulo, não só no Sudeste, mas também no Norte. Sim. Tivemos recentemente fazendo. E a gente vai de carro, né? Que vai a Goiânia, a Minas. Minas nós chegamos a passar lá quase 2 meses praticamente viajando, localizando um cavalinho para essa equipe. Sim. O Fredinho, Caminhão, cavalo. caminhão. O Fredinho. Não sabia nem onde é que estava, não sabia nem o paradeiro dele. Nós fomos e localizamos, trouxemos esse caminhão. Tá? E assim, então a gente roda muito. E um fato que aconteceu muito interessante com a gente foi que quando a gente saiu daqui do Ceará, entramos no Piauí. Do Piauí nós pegamos uma estrada que leva A estrada até chegou na Brasília. Brasília. Nós pegamos uma BR, Olha aí. uma estrada federal, Inacabada, né? Inacabado. só que ela é inacabada por 180 quilômetros. Olha aí. Imagina nós rodar. Então nós rodamos. E nós, quando nós chegamos, que nós rodamos assim, uns 5, 6 quilômetros, a gente viu uma casa e nós nos deparamos com uma pessoa lá e a gente disse: "Moço, me diga por gentileza, essa estrada de terra vai até aonde?" Ela disse: "Vai aqui até Brasília." E falta quantos quilômetros? 180. Aí eu disse: "Para Conhece lá, resolver né, a outra gente? estrada." Aí ela disse: "Não tem." Então, Né? Então essas aí são algumas características das cidades brasileiras. Das estradas das brasileiras. estradas brasileiras. Isso. Várias estradas que a gente percorre aqui, de sair aqui pelo Pernambuco, no sentido de nós fomos a Maceió, Minas Gerais, pegamos trecho de 150 km de buraco, Sim, percorrendo 150 km em 3 horas, sim. né? E interessante que na volta a gente voltou por outra, pelo Tocantins, né? Foi. Pegamos novamente outro pedaço grande, Foi. mais 100 quilômetros 100 também de km estrada de chão. em fazendas de soja. Fazenda de soja. Né? Pois é. Assim, então como a gente roda muito. Se você quiser fazer um teste com a nossa frota, Sim. e aí a gente marcaria, né? Depois a gente prazo, vai. Sim. Marcaria um prazo aí Sim. de 6 meses Sim. rodando e tal.
sim. E aí a gente depois voltaria a fazer até uma Certamente, nova entrevista Alexandre, e depois ver, toma nota e disso a aí gente pra filmar, colocando Isso. lá e tal. Sim. E, Botar nas redes sociais, né? Redes é, sociais. tirando também a quilometragem do veículo, Sim, né? sim. A questão do. Até para poder passar para o nosso público que é o produto que nós estamos aqui, nós fizemos a experiência de Sim. sentir, né? Justamente. Como eu disse, o selante de pneu, por exemplo, quando a gente chegou no número 1, que é a máquina, o fora de estrada em geral, nós estamos falando aqui de máquinas que, por exemplo, a fornecedora Agro, que é o pessoal da New Holland, ali na BR-116, na Conheço, saída de Fortaleza, nossa. pronto, eles conhecem o selante de pneu. E eles, os trabalhos que nós fizemos lá, já tem 3, 4 anos que a gente faz alguns trabalhos em máquinas com ele, de clientes deles. É evidente que o camarada faz numa e depois ele quer ver, porque tem muita gente que não é seguro ainda no negócio novo desse. Porque é um espetáculo tão bom que as pessoas precisam crer mais, saber se funciona. E aí, olha só, máquinas que custam 4 milhões de reais, uma colheitadeira de soja, que um pneu dela custa 65 mil reais. E a hora trabalhada é muito cara, não podem. Já ia te falar isso. Quando ela fura, não tem conserto. Não tem Até conserto. porque às vezes uma máquina dessa, para você fazer o conserto, você tem que pegar um operador juntamente com a revendedora aqui que vem de outro local. Meu pai é em Xaramubim, pecuarista, e já passou a situação de ter que trazer uma pessoa de Minas Gerais para ter que fazer um reparo em um motor. Infelizmente, de trabalho. Infelizmente, o serviço de borracheiro de pesados, ele ainda é muito carente ainda, quase nem tem. Por exemplo, na fazenda Nova Agro, que é uma fazenda dos J. Macedo, nós fomos lá colocar nos pneus do New Holland T9, que é o pneu maior. Ele pega, em média, eu estou falando aqui de 600 ml no pneu do Corolla, eles pegam 30 litros em cada pneu. Tá? Eles colocaram 30 mil reais de produto nos 8 pneus do bicho daquele. Aí o cara botou 30 mil de produto, botou. Por quê? Porque um pneu dele custa 65 mil reais. E quando ele fura, ele tem que ligar para Fortaleza, pedir a Olicar. Aí a Olicar manda aquela prancha e buscar esse pneu lá, a máquina fica parada, às vezes por 10 dias. Qual o valor da máquina dessa? Custa 4 milhões de reais. Olha aí. E o A hora trabalhada de uma máquina dessa, ela passou 10 dias esperando o são coisas que pneu. não podem parar porque depende de uma Sim. sazonalidade, tipo uma colheitadeira. Sim. A Agora você tem colheitadeira não noção. pode deixar de parar porque ou a chuva que vier contamina ou passa do ponto tem que ser Isso. colhido, né? Ainda tem Aí uma é onde vem coisa. a prevenção. Isso. Eu Você sempre trabalhar digo. com a ideia da prevenção. Eu sempre digo, aliás, como vocês estão vendo aqui, o conceito ainda precisa ser muito explorado. E todo mundo hoje trabalha com suas equipes enxutamente ocupadas. Né? Os vendedores da fornecedora, por exemplo, eles não têm tempo de escutar a gente. O que a gente propõe para o mercado do fora de estrada, por exemplo? É a gente ter reuniões, colocar pessoas nossas treinadas, que é o que o Alexandre está pleiteando agora. A gente joga esse pessoal lá dentro, uma pessoa nossa treinada por nós, para ele abordar o cliente e falar do produto. Porque eu acho, eu vou falar até um nome aqui, eu acho uma covardia um produto desse existir no mercado e você ser um vendedor de máquina ou de pneus grandes, tem um produto desse e você não sabe oferecer para o seu cliente. Justamente. Porque o seu cliente, quando ele fura um Até pneu, por ele isso passa. que o produto- O mínimo dele é 3, 4 dias esperando alguém e uma máquina dessa está parada. Mas, Mauro, eu acho que eu vou dar Entendeu só que o uma produto sugestão. se autopaga? Eu entendo que você está um expert no seu ramo, atividade. Mas uma ótima forma de convencimento seria você fazer através de depoimentos. Sim, sim. Porque aí você ia pegar alguém do agro. Sim. Por exemplo, J. Macedo. Você podia pegar o Dacialni, o de Carneiro. Essas pessoas que têm uma credibilidade e que disseram assim, rapaz, eu testei e vi Sim. a qualidade e a eficiência. Que seria a forma para quem ainda não tem a credibilidade dizer assim, rapaz, eu não estou ouvindo o vendedor, eu estou ouvindo o consumidor. Né? É. E essa parte aí faria com que você dissesse assim, meu amigo, eu estou aqui para lhe dar soluções. Sim. E aqui está quem recebeu a solução. Na realidade, hoje está sendo formatado na nossa empresa, porque tudo está sendo retomado do final do ano para cá. A gente retomou muita coisa, porque a gente teve que, depois da pandemia,
refazer muita coisa Até porque e você agora passou a fase de reestruturar. desenvolvimento do produto. Agora você vai passar Agora a fase de distribuição do produto. né? Isso. E aí está sendo contactado, eles estão migrando para o sul do Brasil, com outros contatos, aqui no Ceará. A gente tem essa gama grande do Estado, que é a frota pública. Isso aí, os né? clientes corporativos. É, isso. Mas, Fundamentais. independente disso, a gente está de olho no agro. Eu participei agora ativamente com um produto lá, com um invase lá dentro da fornecedora, que é uma empresa que. Você vai para o Nordeste Isso, agora. eu tive lá na PEC Nordeste com eles, inclusive a Record, que tem programa de agronegócio, nos procurou, achou interessante, eles vão fazer uma matéria que custa R$30.000, fazer por 5 mil, porque eles estão colocando a gente como se fosse uma matéria de fato inovadora para o programa. Isso aí. Né? A gente já era para ter caminhado essas gravações, mas eu tive um problema de saúde agora recente e deixamos para mais tarde. Mas elas disseram, eles estão interessados por quê? Porque eles ficaram impressionados com a criação do selante pneu, principalmente na área do fora de estrada. A gente já tem parceiros em outro estado, eu tenho parceiros em Minas Gerais, eu tenho parceiro que é onde a gente tem, por exemplo, hoje, se o cara disser, rapaz, pelo que eu estou vendo, tu está saindo da universidade agora, sim. Mas se eu precisar de 100 mil litros desse produto, eu tenho de fabricar para entregar com 30 dias. Está entendendo? É claro que a gente talvez não vá 30 dias, porque a gente tem que saber ajuntar a questão da matéria-prima, essas coisas todas. A matéria-prima dele é nacional. De logística, Sim, mas a gente sabe que a produção... Você precisa conhecer uma pessoa chamada Leonardo Monteiro, inclusive é até atual grão-mestre da Grande Oriente do Brasil aqui no estado do Ceará. Sim. O Leonardo, ele é professor de agronomia da UFC e ele é coordenador, diretor, não sei, de um departamento de trator, faz questão disso. E ele é representante internacional no Brasil de uma revista só sobre agricultura, especialmente sobre tratores internacionais. Internacional. Sim. Se você tiver interesse, depois a gente marca. Claro. Inclusive, terça-feira agora eu vou almoçar com ele e meu venerável. A gente vai almoçar para tratar de assunto de maçonaria. Sim. E eu vou tocar nesse assunto para ele e apresentar. Seria muito interessante você até para ver a viabilidade. São portas que se abrem, né? Que se abre e sabe ele escrever sobre o seu produto na própria revista, que o qual ele é representante. Né? Sim. Ele vive em feira aí, mundo afora, tudo pago pela secretaria para acompanhar. Ótimo. Não, eu acho que daqui para frente a nossa equipe, eu venho falar do selante aqui, os meninos me escolheram quando nós fomos contactados para vir aqui, porque a gente criou o selante pneu e tudo, mas isso não quer dizer que é só eu, a gente tem uma equipe bem grande por trás. O Coronel Carvalho Moura é um maçom, é uma pessoa, um paizão meu e é o nosso administrador, que por sinal nós vamos levar todos esses assuntos e vamos estreitar sim, porque o que o selante precisa é disso. É de referencial para que a gente possa entrar no mercado. Divulgar, conhecer, né? Entendeu? Isso, tornar muito conhecido. O seu produto está na transição do plantio para o momento agora da colheita. Né? Exatamente. Eu agradeço demais a vocês pela atenção, pelo carinho. Parabéns aqui pelo podcast, pelo programa em si. Realmente é muito bom falar de coisas, né, de prevenção, de segurança. Isso. Você ter hoje, adquirir o selante de pneu, hoje, lá em todos os públicos, mais especificamente o feminino, que infelizmente no Brasil é o vulnerável. Né? Hoje o pessoal está assaltando qualquer pessoa. Eu estava saindo de casa e sem querer o programa de televisão estava dizendo que os meninos, Evaldo Costa, que faz Cidade 90, a gente se conhece de rádio, sem conhece, sou amigo dele, e ele estava dando um noticiário lá que o cara foi morto não sei aonde porque foi assaltar a mãe de um traficante, né? Aí ele disse, talvez era melhor que tu tivesse assaltado a mãe do general não sei o quê. Então é uma situação que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade na nossa segurança. A violência está absurda. Tá grande. E hoje, você que sai de casa no seu carro, muitas vezes ali para ir comprar uma caixa de sorvete, ali na farmácia, meia-noite, não sei o quê. Você fura o pneu meio-dia, onde você fura é um risco de vida. Eu sempre digo nos meus testemunhos uma coisa, que eu nem sonho em ficar rico, milionário com isso aqui.
O que eu sonho é tornar realidade o meu sonho. Eu tenho vontade de tornar realidade a função social do produto. Produto que requer, ou melhor, que traz segurança, que traz prevenção, certo? Que ajuda na ecologia, né? Ajuda o meio ambiente. Por exemplo, nós Aumenta a vida útil do pneu. Aumenta a vida útil do pneu, traz economia de combustível. Agora, todos esses parâmetros, é como vocês acabaram de dizer, isso aqui é uma questão da prática, onde o usuário, o cliente, o consumidor é que vai ver isso aí. É claro que quando você coloca no seu carro, você não tem tanto essa notação. Mas quando você joga numa frota, por exemplo, aquela frota de veículos, os carros da polícia, por exemplo. Cada polícia a gente sabe, vocês conhecem muito bem, que numa operação policial, uma operação policial de 4, 5 carros, 5, 6 motos, se um furar o pneu, para a operação. Ele não pode deixar o cara toda a operação. Inviabiliza tudo. Questão de segurança. Isso. Né? Então a gente tem. Hoje a tropa não abandona. Não abandona, não pode. É lei, não pode. Então a gente tem a questão da ambulância. Né? Por exemplo, nós tivemos um caso que o cara trouxe para a gente. Rapaz, vem visitar a gente aqui, coisa e tal. Aí lá tem que ir para a prefeitura, não sei para onde, mas o SAMU. O SAMU vinha de Boa Viagem para Fortaleza e furou um pneu na estrada com a pessoa já nas últimas. E a pessoa morreu, literalmente. Quando ele trouxe essa conversa pra gente, o cara me disse, rapaz, vai lá. Porque... Triste, então, mas é uma coisa que verdade. Poderia ter sido evitada. Isso. Entendeu? Porque o produto, ele age preventivamente. O produto não é um produto pós-incidente, ele age agora. E tem gente que diz assim, rapaz, eu nunca furei um pneu. Eu vou contar uma história rápida pra gente caminhar pro final, eu estou notando. Mas olha só, eu comprei um Ford Ka pra minha mulher em 2009. Ela rodou 39 mil quilômetros, nunca furou um pneu. Aí eu troquei o carro dela no Logan, lá na Regência, que no tempo era outro nome lá, na Renault da Santos Dumont. E vocês lembram ali onde ficava ali o Oasis, né? Antigamente, o Oasis, o Babilônia, não sei o quê. É uma distância de 500 metros. Né? Aí eu saí, eu vendia carro nessa época, eu deixei minha mulher lá. Eu disse, minha filha, leva teu carro aí, vai embora que eu vou na frente. Eu não vou esperar não. Eu tinha um carro para vender, ir pro Detran, não sei para onde. E eu vim embora. Quando eu cheguei aqui embaixo, ela me ligou. Estava com prego, sabe de quê? De pneu em frente ao Oasis. Onde era o Oasis. Rodou 39 mil quilômetros, nunca furou o pneu. O outro rodou 500 quilômetros, furou o pneu novo. Né? Você está entendendo? Então, é uma questão de prevenção, é como seguro. Deus ajude que eu nunca preciso de seguro. Deus ajude que eu nunca fique, nunca fure. Mas eu tendo prevenção, eu estou protegida. É evidente que não é uma blindagem de pneu, as laterais do pneu não ficam blindadas como a banda de rodagem. Também, no caso de cortes, ele não vai cobrir, de cortes maiores do que o garantidos, mas 90% do problema está resolvido. Ele previne. Sim, sem sombra de dúvida. Uma pergunta aqui, e ainda tem mais, essa questão do balanceamento é espetacular. Isso é muito espetacular. Por quê? Porque é claro que você... Rapaz, o revendedor não quer vender o selante porque não vai conseguir mais vender o balanceamento. Mas eu estou falando para o consumidor. Você coloca esse produto, você remove o chumbo das rodas e não precisa fazer balanceamento por toda a vida útil que o produto tiver lá dentro. Isso é um gasto a menos, uma perca de tempo a menos, e é um ganho, porque é uma coisa que o pneu vai comer de acordo com, claro, né? Estou falando de balanceamento. Se um carro está mal alinhado, irregular, naturalmente ele vai ter problema. Agora, é um produto espetacular. volta na questão da segurança. Estado do Ceará. Certo. A violência aumentou. Não adianta ir para a televisão dizer que não aumentou nem nada e tal. Mas aumentou. É a realidade do Brasil. E aqui no Ceará principalmente. Uma mulher saindo do carro, o perigo é grande, imagina ela parando para trocar o pneu. Sim. Por que eu me refiro muito à mulher? Porque hoje, se você assistir o jornal policial, né, a imprensa policial, você vai ver que a maioria das pessoas alvo, que os bandidos chegam de moto, mas eles atacam a mulher. Né? A mulher é sempre mais vulnerável para eles, na visão deles, né? Na visão deles. Tem mulher aí que puxa logo também, a pistola e mete o chumbo que ela nem sabe. E a mulher e que luta e tal, e já vi mulher aí derribando o ladrão, prendendo ele e tal. Mas é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Mauro. Eu estou achando belíssimo que é a nossa história, nosso bate-papo e tal. Mas eu queria ver, dar sua opinião, uma coisa que eu estou aqui vendo aqui, assim. Acredito que muita gente tem ideias, né? Sim. E talvez não tenham a determinação que você está tendo, né?
de dizer assim, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou transformar uma ideia em um plano de vida. Sim, Né? sim. Eu acredito que é um plano de vida seu. Como você disse, você quer o dinheiro, se um dia vier, é consequência. O seu objetivo é pegar sua ideia, transformar e isso servir de fato à sociedade, né? Que um dia pode até ser nós mesmos que precisarmos passarmos numa situação em que a gente tem uma vida salva. O que é que você diz assim, dessa transformação todinha entre ter uma ideia e ter um produto pronto? Quem precisa ter qual é a coragem que precisa? Qual é a característica que faz uma pessoa pegar uma ideia, um papel, às vezes não é nem no papel, é só na cabeça, e hoje é um produto materializado? Como eu disse, na minha religião eu aprendo muita coisa. Eu aprendo o princípio da fé, mas eu aprendo que as coisas materiais também elas devem, mais do que nunca, serem muito valorizadas. E eu vou falar em 2 empresários aqui que vocês devem conhecer. Um é o Auri Nogueira, que foi deputado, foi vereador, candidato. E eu tenho uma aproximação, pessoa pública. O Meirelles, o Luiz Meirelles, que esse pessoal mexe com cemitérios. Mais para cá, o Nefson, que é meu amigo de igreja também, que é o dono daquele Jardim do Éden, na Pacatuba. O Meirelles é dono do Memorial Fortaleza. O Auri Nogueira, ele vendeu o grupo SBC, mas depois de quase 30 anos como empresário na área. E até eles chegarem lá, eles tiveram uma ideia de entrar nesse ramo que as pessoas tinham, tipo uma superstição. Eu lá vou vender caixão que me dá azar, não sei o quê, né? Cruz credo. E na realidade, a partir dali, eu comecei a me espelhar nesse tipo de empresário. E eu fui ver, quando eu fui nos Estados Unidos, que é assim, quando você está no ramo de carro, você está assim. Você vende um carro, você ganha um dinheiro, pregou uma coisa, já vende outra e tal. Nós conhecemos lojista de carro que com 20 anos aqui é milionário, rico, né? E outros em outros segmentos que não ficou para trás. Porque o cara trouxe ideias inovadoras para o negócio. Mas quando eu saí daqui, que fui nos Estados Unidos, eu entendi uma coisa lá nos americanos. Os americanos, ele não gasta as mãos dele. Ele gasta a cabeça, ele investe em ideia. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, eu acho que eu não acredito, eu sou daqueles que não acredito que o Neymar, que não tem ninguém do jeito do Neymar que em algum lugar do Brasil tem. Eu conheço um goleiro de futebol do nosso interior, do Quixeramobim, a região ali, meu Quixeramobim é para cá, até Madalena, que hoje, por sinal, onde eu nasci, minha querida Cacimba Nova lá da Canafístula. E da Canafístula para cá, ali hoje é Madalena, né? Então, a minha mãe, inclusive, é carneiro, né? Do lado dos carneiros pobres, né? Dos carneiros ricos, os carneiros pobres. E aí, o que acontece? Ali nós tínhamos um goleiro ali, o cara se acabou na cachaça, mas não tinha ninguém que nem ele. Tu te lembra que o time do Quixeramobim era um time antigo que era pauleira. Então, eu sou daqueles que eu acho assim, o que o cidadão, o que a pessoa precisa fazer é parar aquele tempinho da cachaça, não sei de quê, ou então de qualquer coisa na vida, e parar e ver, o que é que eu sei fazer, o que é que eu sei inventasse isso aqui, o que é que dava certo. Deixar de reclamar, começar de forma tranquila, pensar, rapaz, o que é que eu devo fazer? Tu viu aí, na pandemia, o tanto de invenção que apareceu, de inovação que apareceu, as pessoas são capazes. Milionários, Isso. Doutor Amaral, as pessoas são capazes. A questão é que, infelizmente, nós vivemos um país de política antiga, não é de agora, não estou botando culpa em presidente, não sei o quê, eu sou daqueles que o presidente pode ser quem for hoje. Ele merece o respeito de todo mundo, porque ele é o presidente da República. Eu não gosto dele, não sei o quê, mas não vou estar queimando o cara. Até terminar o mandato tem que engolir. Não é verdade? De todo mundo. Ele é o presidente do Brasil. Verdade. Bolsonaro era presidente, agora é o Lula, tem que respeitar. O presidente é o Mano agora, o governador é o Mano, o prefeito é o Sarto, e eu sou daqueles que respeitam essa posição. Rapaz, não ficaram no som agora? Até a palavra de Deus diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então o que acontece? Eu acho que o que o povo precisa, principalmente aqui para o Nordeste, mas isso é uma coisa de brasileiro, essa questão das pessoas cultural das pessoas não parar para desenvolver ideias. Mas mais específico aqui para o Nordeste, eu acho muita pobreza, o povo
esperar do governo, onde, por exemplo, eu vi um camarada lá em Boa Viagem, que é também do meu interior, eu encontrei com ele lá, balançando um capacete para lá e para cá. E eu perguntando o que ele estava fazendo. Eu estou esperando o Bolsa Família sair aqui do banco, vou receber hoje. Mas tu, nessa idade, tu anda dependendo de Bolsa Família. Ó. E aí eu tenho intimidade com ele e eu fui conversar com ele isso. Eu disse, você sabia que o dinheiro não edifica homem, quem edifica homem é trabalho. Então talvez essa esperança que o nosso povo tem nos programas de governo, programas sociais, não sei o quê, que faz um marmanjo passar o dia no pé de uma sinuca, acomodado, tá entendendo, Amaral? E aí, doutor, o camarada perde tanto tempo ali, esquecendo que o dia está se passando e a dignidade dele está em jogo. Justamente. E um homem daquele é capaz de ter ideias. Eu não precisei ser um formado, pós-graduado, não sei o que, eu não sou formado em nada. Eu sou um químico ouvinte. Eu sou um técnico de química. E aí misturei lá um pouco de ideia com uma coisa com a outra e estamos aí com um produto digno de atravessar fronteiras, porque esse produto não é só para o Brasil. A nossa patente, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que eu pedi patente em 2016. Em 2021 eu estava em São Paulo de férias com a minha mulher e meu filho, e aí chegou a notícia lá, o telefonema do INPI, que quando eu procurasse o INPI, porque tinha sido me concedido a patente por invenção, onde na busca por anterioridade de pressão, conforme de patente, conforme os anexos, foram encontrados 38 tipos de selante global no mundo. Nenhum era brasileiro. Nenhum era brasileiro. Existe selante no Brasil circulando, que o cara disse que fabrica em São Paulo, e a gente conhece que é uma fórmula chinesa, que é de uso em bicicleta, aonde ele passou, deu errado. Mas ele vende, porque a internet permite isso hoje em dia. O cara muda de nome, não sei o quê, enfim, vai por aí. E ele se tornou a maior reclamação do site Reclama Aqui com o produto dele. Mas ele continua no mercado. Então, olha só, a sujeira. E a gente vem com essa preocupação, porque, poxa vida, eu tive uma ideia minha, aqui não tem China, nem americano na minha cabeça, sou eu. Você não teve só a ideia, você teve a prática firme. A prática. Eu tive que ter determinação, que é o que eu quero lhe responder, coragem para determinar, porque hoje para você encarar, acreditar na ideia. Acreditar. Porque, empreendedorismo, né? Por exemplo, o meu filho mais novo, o Gabriel tem 19 anos, vai fechar agora em agosto. O que eu e a minha mulher, o que a gente consegue dar para ele, não precisa ele se aperrear para ir para negócio de primeiro emprego, não. Dá para ele estudar sem nenhum problema. Ele quer fazer, inclusive, direito. E o doutor Paulo Quezada é muito doido por ele, que é meu amigo. E o doutor Paulo diz, rapaz, vou botar ele na universidade, vou adquirir a metade, não sei de que para ele, ele vai fazer direito, eu já quero ele no meu escritório. Ele é muito inteligente. Tem uma oratória fenomenal. E ele quer fazer direito. E aí ele, quando foi agora lá pelo IFCE, porque ele está terminando o IFCE, ele estudava no Farias Brito, estudou no Antares, e aí ele agora está no IFCE, que está em greve. E ele lá ele está estudando edificações. E aí surgiu, o Amaral conheceu ele naquele dia que a gente se encontrou, o Gabriel, lá no Idebrito. E aí quando foi agora, lá pelo IFCE, disse, olha, o pessoal está buscando esses meninos da universidade para esse negócio do primeiro emprego, não sei o que, e levou ele para lá. A mãe dele, não, rapaz, o menino vai perder tempo, não sei o que, morto de feliz com um salário de R$600. Eu disse para minha esposa, minha filha, os grandes nomes hoje, eles começaram desse jeito. Ele está hoje um peãozinho ali dentro, ele pode se tornar realmente Então, o que a gente precisa passar para as pessoas, eu tenho vontade de dizer isso, sabe? São os grandes que saem do Vale do Silício, né? Isso, de incentivar as pessoas. Eu sou, como eu disse, da igreja, eu conheço vários outros empresários. Eu estou falando aqui que os meninos começaram com a ideia de vender caixão, fazendo caixão no quintal. Aí o Nefson hoje, a gente pode chamar um homem daquele de rico. Ele tem cemitério só moderno, cemitério em Recife, em Fortaleza, em João Pessoa e na Bahia. Cara, a gente pode chamar o cara desse de rico. O Meirelles nem se fala, você conhece o Memorial Fortaleza. E a família lá todinha dentro, onde o Meirelles, eu tenho liberdade de falar isso, que ele faz questão de dar esse testemunho, que ele vendeu picolé da José Bastos. Picolé no saquinho, no carrinho, empurrando ele e a mulher fazendo. Porque são pessoas que persistem e insistem na perseverança, na criação, acredita que vai dar certo. Eu acho que é por aí que tem que ser.
É isso aí, é a pessoa, é aquela velha história, né? A palavra de Deus diz que ensina teu filho hoje o caminho que ele deve andar, para ainda quando ele crescer, ele não esqueça disso. Infelizmente, nós estamos perdendo essa oportunidade, e jovens, o Amaral sabe muito mais do que eu, que teve uma época aí que a gente tinha uma estatística no Estado. Eu tive perto de repartições através de Morão de Torga, que é meu amigo de religião, aquela coisa toda, que é também um grande perseverante. A história dele é muito linda. E aí eu lá pela Perforce eu vi uma estatística que de 10 jovens, até hoje de 10 crimes que acontecem na nossa Fortaleza, no nosso estado de Ceará, 7 são jovens que não chegam a 16 anos. O traficante toma a vida dele, mata. E de fato essas chacinas que estão acontecendo hoje, são meninos. Ela aumentou, né? Exatamente. Ela aumentou. Aí você fica olhando assim, meu Deus, será que esse menino veio para essa terra? Foi para isso mesmo? Não, ele foi para ser igual a você, doutor. Igual ao Amaral. Igual ao idealizador. Sabe, ele veio para isso. Então eu acho que as pessoas devem parar. Eu sou filho de pais separados, meu pai e a minha mãe separaram muito cedo, e eu não tive aquela. Por isso que eu estudei pouco. Né? Já minha esposa é formada não sei quantas vezes, o irmão é médico, não sei o quê. E outro dia eu estava no Paraná, porque a minha mulher foi disserminar o mestrado em Paraguai e não sei o quê, e eu tinha esse costume. Eu fui criado completamente diferente. E aí eu fico olhando assim, mas quando foi mais tarde eu digo, mas peraí, eu também não posso morrer burro não. E aí comecei a pensar em coisas que eu gosto muito de pensar. Eu tenho outras ideias. Falar em selante, em blindagem, essas coisas, para você ter uma ideia. Eu estava conversando com o Marquinhos da Krautop, filho do seu Cardoso, meu amigo, e o Marquinhos estava me falando que ele também é muito sonhador, assim. É rico, mas é um cara que continua sendo muito sonhador. Ele vai todos os anos para a maior feira do mundo, que é a feira de Las Vegas, que ele estava dizendo isso, olha, nem ele viu, e eu vi o cara oferecendo para mim trazer esse projeto para o Brasil, que era uma cola, é um pneu, é uma blindagem de pneu. Ela é muito cara, mas ela é feita de polímero, como eu uso no meu produto. Onde você enfia um facão do lado para o outro do pneu, por cima, por baixo, na lateral, você puxa. É tipo um chiclete que ele não deixa perder uma libra. Existe esse produto. Existe esse produto. Né? Eu vou atrás disso aí para trazer para cá. Eu quero solidificar o selante de pneu para a gente desenvolver uma fórmula paralela com essas características. Eu vou atrás. Eles têm tinta de blindagem que existe no mercado, não sei aonde aí, mas foi apresentado em Las Vegas, que o cara pega uma melancia, aí você blinda, joga ela, não, você só pega ela aqui dentro, joga ela dentro do balde, sobe. No prédio, no apartamento do quarto andar, você joga ela fica pulando que nem uma bomba, que nem uma bola, mas ela não quebra. Olha aí, interessante. Tecnologia. São coisas que existem, foi inventado. Alguém teve essa ideia. Então eu sou muito de acreditar e acho que as pessoas deviam parar um pouquinho. O que é que eu faço? Ao invés de ficar pensando muito besteira, olhando uma bobagem na televisão, na internet, mas botar a cabeça no lugar, porque as tecnologias existem para ajudar você. Essa que é a realidade. Eu confesso, eu fiz um punhado de produto na panela do meu fogão, né? E comecei a mexer. Hoje nós temos a mexida industrial, um tanque, mexedor de aço inox, capacidade para 1000 litros, alguma coisa, e tem tudo isso aí. Então, mas começou lá. Tanto que quando eu cheguei na universidade, eu precisei da universidade para... A demora maior do projeto foi exatamente por isso, porque eu não fui para a incubação. Porque eu queria ter a minha ideia, eu realizando a minha ideia, e não uma equipe de químico, e essas cópias que vazam, geralmente até de equipe de universidade. Infelizmente é uma verdade. Mauro, foi um prazer receber você aqui. Para a gente foi assim muito importante conhecer o teu produto, ver o quanto ele traz de benefício na segurança, na economia, né? E estamos aqui na ecologia, né? Um produto ecológico, um produto cearense, né? Uma cria sua, uma ideia que você teve, foi para a prática firme. Sim. E um produto de sucesso sensacional. Então aqui só quero agradecer, desejar a você muito sucesso e estamos aqui à sua disposição para qualquer hora que você queira nos brindar com uma nova entrevista, novas experiências desse produto ou de produtos que você ainda tenha em mente. Né? Ou trazer informações de uma autarquia
de segurança, de guarda municipal, de município, que hoje tem rodado muito, né? Sim. Depois que utiliza muito isso aí, roda muito estrada ruim, né? Porque nós não temos numa capital como Fortaleza, nós não temos estrada, né? Imagine no interior do É verdade. né? E assim, só tenho aqui a agradecer. Se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Eu quero encerrar dizendo que para mim foi uma alegria muito grande conhecer vocês. Eu já tinha conhecido através do Dr. Hilder Brito, que é delegado amigo meu, e me apresentou essa pessoa que para mim Prazer foi foi ótimo todo de conhecer. Hoje conhecendo o Dr. Marcelo Marcelo Lima Rocha. E dizer que para mim também é isso. Eu acho que essa parceria da comunicação que está surgindo através do podcast, sim, nós vamos voltar aqui. A gente está agora em fases onde você falou guarda municipal, o Alexandre já está pleiteando outros negócios, participamos já de reuniões de negócios esses dias, onde a gente vai estar entrando na área pública, mas muitas coisas. Hoje mesmo a gente recebeu um pessoal aí também de empresas com as características do grupo fornecedora, que por sinal são grandiosos também em outros estados, né? E é isso, eu acho que a partir de conversas como essas, isso dá tipo um upgrade Abre no uma nova negócio, janela abre uma para nova janela. o Eu grande creio público nisso, saber. o público saber. Eu acho que as pessoas devem pesquisar mais sobre a questão do selante de pneu. Nós vamos estar, hoje eu não trouxe aqui falando da marca que já está no mercado, mas a gente vai estar voltando aqui para falar sobre isso. Digo que quem quiser hoje em Fortaleza adquirir esse produto, tem na fornecedora Máquinas Case e New Holland, ali na BS-116, que no caso é para o fora de estrada, até para o caminhão, porque lá eles têm hoje a DAF Caminhões, que é deles, eles podem adquirir também. Lá na Diese de Pneus, ali de lado da Delegacia da Cidade dos Funcionários, né? Terceiro DP. A Preta Pneus ali na BS-116, na Aerolândia. Preta Pneus fica em frente à Trola pelo lado sentido centro. Sertão sentido Praia. Sertão Praia. Isso, ali pertinho, perto daquele posto ali. E a gente está abrindo outros pontos e a gente vai estar realmente atendendo o mercado do consumidor final em geral. Do varejo E em si, né? mandar um abraço aqui para a galera do automotivo, né? Do caminhão, do truque, aquele pessoal lá do fora de estrada de competição, que é o quadriciclo, o triciclo. Inclusive a gente já caminhou um pouquinho a época aí com o pessoal da Polaris ali né? Nós vamos estar instalando um ponto de apoio ali nas grandes máquinas, que é ali na pista da Sabiaguaba, lá na frente, quem vai para o Beach Park, onde aluga helicóptero ali e tal. Ali é um ponto de apoio que o Silvio Porto está lá atendendo o pessoal, quem quiser colocar. E nós vamos estar, os meninos estão preparando material de franchise a nível de Brasil. Isso é uma coisa que ainda, daqui para o final do ano, eles vão estar preparados isso aí. Mas, enfim, essa é uma ideia nacional, genuinamente cearense, com apoio de Nutec e FCF. Foi muito jóia o que a gente caminhou, o pessoal do Senai, o professor S. Feitosa na época, o Eudes ali da Prof. Autos também, que é muito... um coparticipador na técnica, na técnica de mecânica. Como eu disse, é um produto que a gente tem todo esse diferencial, um produto que suporta balanceamento, proporciona balanceamento hidrodinâmico e traz toda uma economia para as empresas e uma praticidade para o usuário final. Parabéns e sucesso. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Vai dar Bom muito certo. sucesso.